Boa noite a todos. Bom estarmos aqui. O pessoal vai se acomodando. Eu não sei quanto vocês, mas eu tenho percebido que desde a semana passada, quando a gente já está se preparando para essa nossa semana que a gente está chamando de Semana Inspirativa, Deus já tem movido em algumas áreas, né? Semana passada foi uma semana de muito trabalho, bastante aconselhamento, visita e enfim, a gente viu muitas coisas acontecendo. E eu louvo a Deus porque quando nós, crentes e cristãos que conhecemos ao Senhor Jesus e sabemos que desde o início do cristianismo, o que move a igreja do Senhor é a oração, é o jejum e a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E essa fórmula, que eu digo que é a fórmula divina, é o que nos falta hoje como igreja orgânica. Porque o que é a igreja orgânica? Porque a gente está acostumado a geralmente focar as nossas vidas e os nossos rituais religiosos à igreja organização. E o que é organização? É o culto, é o local, é o templo, é o louvor, é toda aquela organização litúrgica que nós nos preparamos para fazer. Mas a gente sabe que, na verdade, o que Deus está preocupado é com o nosso coração. Deus não está tão preocupado assim com a nossa liturgia. A única coisa que Deus está preocupado é se a nossa liturgia em si vai glorificar ao seu nome também. Então, eu louvo a Deus porque hoje, em 2023, dia 1º de maio, nós podemos começar uma semana onde nós vamos priorizar aquilo que Deus preparou para a sua igreja, que manter essa igreja viva, de pé e avançando para conquistar mais pessoas ainda. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui, por todas as pessoas que estão orando, né? Ontem tinha pessoas que iam começar às 00 hora o seu momento de oração, e foi muito bom ver que uma dessas pessoas que ia começar às 00 hora, depois do culto, foi lá para minha casa e acabou atrasando tudo lá, e eu sei que saíram lá de casa 20 para meia-noite, correndo para ir para casa, porque tinha que fazer o seu tempo de oração. Então louvo a Deus por isso, né? Por essa pessoas correndo para ir para casa porque tem um compromisso. Qual o compromisso? Orar a Deus, buscar ao Senhor, jejuar, né? Eu sei que hoje já tem pessoas de jejum, se consagrando, botando, né, no foco da sua vida a salvação de pessoas, a santificação das nossas vidas. Então, eu louvo a Deus por poder participar junto com vocês desse tempo que a gente está chamando de Semana Inspirativa, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará e já está fazendo, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para nós ler a sua palavra e entender de Deus o que Ele tem para nós hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, profundamente, Deus, por esse tempo que nós estamos vivendo como igreja. Eu te louvo, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que não é por força e nem violência, Senhor. Não é, Senhor, pelas estratégias humanas, não é, Senhor, pelos nossos planejamentos que nós vamos conseguir alcançar alguma coisa no teu reino, Senhor. Nós sabemos, Pai, que é um coração quebrantado e humilde que o Senhor procura. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, Pai. E os verdadeiros adoradores, Pai, são aqueles que entendem, Senhor, que não existe nada mais importante do que a tua presença, mas não só a tua presença, a tua vontade nas nossas vidas, Pai. E é isso que nós estamos buscando nesses dias, Deus, a tua presença, a tua vontade. Nós queremos mais santidade, Senhor, nós queremos ser mais santos, nós queremos ver, Senhor, pessoas conhecendo a Cristo, Senhor, e somente Cristo, Senhor, para que venham ter as suas vidas transformadas, que venham ter as suas vidas mudadas de dentro para fora, assim como nós aqui que estamos, Pai, já tivemos as nossas vidas transformadas. Ah, Senhor, se alguém aqui nessa noite ainda, Senhor, não tem o encontro real com o Senhor Jesus,
Que hoje seja uma noite de transformação, de salvação, em que as tuas escrituras sejam lidas, expostas, Senhor, compreendida, crida, Senhor, com uma verdadeira fé, a fé no Senhor Jesus Cristo, Pai. Ah, Deus, essa é a nossa oração, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é a boca do Senhor falando para nós. Oh Deus, fala hoje, Senhor. Fala amanhã através do pastorzinho, Senhor. Fala, Senhor, durante essa semana, Senhor, através dos pregadores que vão passar neste púlpito, Senhor. Que a Tua palavra nos desperte espiritualmente, Pai. Oh Deus, eu te louvo, Pai, porque eu lembro, Pai, da história de John Wesley, Senhor, que junto com 2 amigos, Pai, em cima de uma caixa de frutas, Pai, ele abre as Tuas escrituras e começa a falar, Deus, numa esquina onde não existia ninguém. E depois de uma semana, mais de 20.000 pessoas estavam ali escutando o Evangelho de Jesus. Oh Deus, eu lembro do reverendo Billy Graham, Senhor, falando, Senhor, uma mensagem tão simples: Jesus Cristo é o Senhor de todo aquele que crê, e milhares de pessoas se entregando a Ti, Senhor. Nós queremos viver, Deus, o que o Senhor tem para nós nos nossos dias. Assim como o rei Davi falou, Senhor, nós queremos servir a nossa geração. Nós não queremos viver, Senhor, de sonhos do passado. Nós queremos experimentar nos dias de hoje o que o Senhor tem para nós. E sabemos, Deus, que tudo que o Senhor tem para nós já está revelado nas Escrituras, já está na Tua palavra, Senhor. E nós queremos nos sujeitar, nós queremos nos render na Tua presença, Senhor. Nós queremos, assim como Paulo falou aos Filipenses, nós queremos conhecer a Cristo e o poder da Tua ressurreição. E neste poder do Cristo ressurreto, andar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. É por isso que a gente está orando esta semana, Pai. Venha ao nosso encontro, Pai. Transforma as nossas vidas, Deus, e fala-nos poderosamente pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar, toma o seu assento e abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 9. Romanos, capítulo 10, verso 9. O título da minha pregação nessa noite é Uma confissão que muda tudo, muda todas as coisas. Uma confissão, uma experiência de um momento que pode mudar toda a história de uma pessoa. Romanos capítulo 10, verso 9. Quem achou diz amém. Amém. Então está todo mundo com a Bíblia na mão. Diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Eu vou ler de novo, como é só um versículo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém. Irmãos, Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele tem um desejo no seu coração de ver uma igreja atuante, de ver uma igreja relevante no seu contexto, de ver uma igreja que tenha na sua base, no seu fundamento, uma convicção de fé tal que não vai ser persuadida por outras convicções. Então, olha só, o apóstolo Paulo, que não é quem plantou essa igreja em Roma, mas é quem se sente responsável por doutrinar essa igreja, escreve uma carta com a intenção de gerar nessa igreja e nessas pessoas uma convicção tamanha que nada e ninguém pudesse abalar a fé que eles tinham em Jesus Cristo. E aí Paulo vai descrevendo, e eu não tenho tempo para falar o que Paulo fala do capítulo 1 até o 10, aqui onde esse texto que nós estamos, mas Paulo ele vai descrevendo como que funciona a salvação.
Daí ele fala sobre pecado, ele fala sobre o pecado dos judeus, ele fala sobre o pecado dos gentios, ele fala sobre o pecado de todas as pessoas e ele conclui a ideia de pecado dizendo assim, olha, a verdade mesmo é que existe um que é precursor desse pecado que foi Adão. O resumo que eu estou fazendo do capítulo 1 até o capítulo 8 da carta dos Romanos é assim, existe um que foi aquele que entrou o pecado no mundo, e este é Adão. E depois de Adão, todos morreram. E existe um que resolveu o problema do pecado, e este é Jesus Cristo, que é o segundo Adão. E em Jesus Cristo, todos podem viver. Então, a grande teologia e toda a teologia por trás da carta dos Romanos tem uma só direção, a salvação daqueles que entendem que estão perdidos, que são miseráveis diante de Deus e que Deus proporcionou a sua salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Então essa é a grande teologia, na verdade não só de Romanos, essa é toda a teologia do Novo Testamento. O projeto Cristo encarnado é um projeto de salvação. Eu te dou uma bicicleta. Se você obedecer, eu te dou uma pipa. Estou diminuindo, né? Coisa boba, mas a gente condiciona os nossos filhos a se obedecer. Porque tem um monte de gente que acha, preste atenção nisso, que todo mundo é filho de Deus. Você já ouviu essa ideia de que todo mundo é filho de Deus? Eu discordo biblicamente dessa. Não é todo mundo que é filho de Deus. Existe um que é filho de Deus, é Jesus Cristo. E quem está em Jesus é filho de Deus. O resto é criatura de Deus. Ser filho é uma coisa, ser criatura é outra. Ser filho é uma coisa, ser criatura é outra. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, a segunda questão é, não apenas é uma condicional, mas é uma condicional particular. Ah não, pastor, mas está tudo bem. Lá em casa o meu marido busca ao Senhor, o meu marido confessou Jesus, e está todo mundo bem, porque diz o versículo lá, né? Que Paulo, os discípulos falaram para o carcereiro lá junto quando ele ia se matar, e depois que Paulo fez o estudo bíblico com ele, eles disseram assim, se você crer em Jesus Cristo, será salvo você e sua família. Aí o cara pega o contexto, o texto fora do seu contexto e diz assim, não, eu estou buscando a Deus, eu confessei a Jesus Cristo e agora toda a minha família vai ser salva. E outra, tem gente que comete a heresia de dizer, é promessa de Deus, que quando eu crer em Jesus a minha família vai ser salva. Mentira, não é isso que está escrito. O que está escrito é, se você também com a sua boca confessar Jesus, aí você vai ser salvo. E esse confessar a gente vai ver que não é meras palavras. O confessar não são meras palavras que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Olha aí na sua Bíblia. Porque a palavra que ele diz, né? Se você confessar que Jesus é Kyrios. Para você ter uma noção, irmãos, essa palavra, só no Antigo Testamento, essa palavra Kyrios, ela é falada mais de 6.000 vezes. No Antigo Testamento, entre Gênesis e Malaquias, a palavra Kyrios é falada mais de 6.000 vezes. Por quê? Daí eu fui pesquisar. Por que essa palavra é falada mais do que 6.000 vezes? Simples, muito simples. Deus quer mostrar em todo o Antigo Testamento que desde a criação até o final da profecia para vir o Cristo, o Senhor da história é aquele que conduz a história. Kyrios é aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas.
Quírios é o Deus que eu creio é mais poderoso do que Faraó. Para quem que foi essa mensagem? Moisés. E contra quem que Moisés estava lutando? O Faraó do Egito. Quem é o Egito naquela ocasião? A maior potência bélica, econômica e política da humanidade. Aí tu pergunta, que poder tem Moisés, que é um desertor, que é apenas uma pessoa, que poder tem este homem de libertar mais de 3 milhões de pessoas que estão no cativeiro egípcio? Só pode ter um por trás. Quem é esse que está por trás de Moisés? Quírios, aquele que domina todas as coisas. E eu sei que você conhece a história das 10 pragas do Egito. E as 10 pragas do Egito, na verdade, o que Deus está mostrando para o faraó são que o poder de Deus, porque as 10 pragas são 10 deuses do Egito. E o Senhor de Moisés é mais poderoso não do que um dos deuses dos egípcios, mas o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses do Egito juntos. Ninguém resiste diante do poder de Quírios, o Senhor de toda a glória. Então, quando Paulo está dizendo, se você confessar Jesus, não é dizer assim, agora eu tenho o nome de Jesus na minha parede. Agora eu tenho o crucifixo, fiz até a tatuagem aqui, pastor, ó. Eu tenho Jesus tatuado no meu corpo. Não. Se você confessar que Jesus tem todo o poder sobre a sua vida, a primeira questão da salvação e também da santificação das nossas vidas precisa ter esse entendimento, que o confessar Jesus não é uma palavra dita, não é um apelo respondido. O confessar Jesus é entender que a partir do momento que eu conheço Ele, Ele se torna o único Senhor que tem todo o poder sobre a minha história. Então, se você confessar com a sua boca, e por que tem que ser com a sua boca? Porque beijar com a boca dos outros é fácil. Já ouviu essa expressão, não? Beijar com a boca dos outros é fácil. Porque a sua boca vai sair da sua boca o que está cheio no seu. Foi o próprio Jesus que falou isso. A boca aqui não é as palavras que você diz. A boca que confessa é um coração. Depois a gente vai ver que ele fala, confessa com a boca e crê com o coração. A gente está ainda no confessar com a boca que Jesus é Senhor. O coração vai entrar daqui um pouco, mas a boca vai expressar o seu coração diante de Quírios, o Deus que pode todas as coisas. Ele pode o quê, pastor? Qual é a principal tarefa de Moisés para o povo do Egito? Libertação do cativeiro, da escravidão e da morte. E qual é o projeto de Deus? Levar para uma terra que mana leite e mel, levar para uma terra que é perfeita, levar para uma terra que é maravilhosa. Ou seja, o objetivo da salvação e mostrar que existe só um Deus é levar nós para a Nova Jerusalém. O Jesus ser Quírios da nossa vida e ser confessado com a sua boca é algo particular, não tem a ver com a sua parentela. Você precisa dar um passo nessa direção e na direção do Deus que tudo pode. Se você confessar que Ele é Quírios, é aquele que tem todo o poder de controle e ação. O que é controle, irmãos? Vocês lembram das pragas do Egito? Que elas chegavam quando Deus mandava, e Moisés, que era o detentor da mensagem para ela chegar, e para ela sair. Olha o que é Quírios, olha o que é ser Senhor. É ter o entendimento que Jesus Cristo tem o controle da minha vida, de tudo que acontece e de tudo que deixa de acontecer. E a ação nessa linha de tempo e espaço que está acontecendo dentro da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor. Então, perceba que não é só confessar que Jesus é o meu Senhor para ser salvo. Jesus
de fato, é o Kyrios da sua vida? Se não é, meu querido, a boa notícia é, ainda dá tempo de hoje Jesus Cristo ser o Senhor e você confessar com a sua boca. Você tem que dar esse passo. Você não pode, como eu falei ontem na pregação, achar que isso é uma armadilha. Você não pode se escandalizar com essa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem, na verdade, é a única verdade. Não existe outra verdade que não que Jesus Cristo é o Senhor. Entender que Paulo não está forçando a ser dita apenas palavras, mas Paulo está nos induzindo a confessar que nós entendemos que Jesus Cristo tem o controle de todas as ações da minha vida. Isso é confessar Jesus com a sua boca. A pergunta é, você já confessou Jesus com a sua boca? Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida? Essa é a grande pergunta da humanidade. Eu desenvolvi um panfletinho, os meus caíram daqui, mas eu vi que até os adolescentes, os jovens usaram hoje, quando foram para a rua evangelizar, com uma pergunta. E a pergunta desse panfletinho, quem fez não sou eu tirei do livro do Mark Carrill, Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu, que algumas pessoas da igreja estão lendo, e ele faz essa pergunta. A pergunta mais importante da humanidade é, aonde você vai passar a eternidade depois da morte? Sendo que a única certeza que todo ser humano tem é que vai morrer. Todo ser humano tem essa certeza. Hoje o Reginaldo veio buscar os meninos e as meninas que estavam aqui. Eu falei, tá calmo, né, esse final de semana? Ele disse, não, pastor. De sábado até hoje, 16 óbitos só em São Bento. Só da funerária Layer que ele trabalha. 16. E agora já aumentou, porque agora final de tarde mais um menino morreu, que deu de frente com um Uno de moto. 17 então, só de sábado até hoje. Ou seja, aonde você vai passar a eternidade? Jesus já é o Senhor de toda a tua história? Porque a boa notícia está por vir. Se Jesus é o Senhor e se você confessou que Ele é o Senhor, aí você não precisa ter medo da morte. Porque é exatamente esse problema que Jesus veio resolver. Nos livrar da morte eterna. Então, primeira questão que nós precisamos entender, irmãos, é que Jesus ser o Senhor não é apenas confessar, não é apenas aceitar um apelo, é fazer de Jesus aquele que tem o controle de todas as coisas da minha vida. Amém? Em segundo lugar, e eu tenho que correr porque já são 8h30, eu tenho que terminar essa pregação até as 9h, porque é o meu compromisso com você. Mas até as 9h vai dar tempo, antes disso a gente está terminando para a gente orar. Olha a parte B do versículo. Ele disse, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração. Aqui tem outra palavra que a gente não entende. Confessar com a boca a gente acha que é dizer, e não é dizer. É todo o que tem dentro de mim confessa. Tudo que tem dentro de mim atesta que Jesus é o Senhor. E agora, o que é crer com o coração? Tem duas palavras aí que a gente não entende. A primeira é fé, que é crer é fé. E a segunda é coração. Porque a nossa consciência de coração é muito platônica. Sabe qual é a consciência platônica de coração? É que o coração é assim, vermelho, e é todas as nossas emoções. Coração na nossa cabeça ocidental é o quê? Emoção. Eu estou apaixonado. Emoção, sabe aquela coisa que daqui a pouco passa? Já viu adolescente que ele se apaixona 13 vezes no ano? Uma vez por mês ele está apaixonado por alguém. Aí passa aquele, vem o outro, passa aquele. E o engraçado é que a paixão logo vira ódio, porque ele está apaixonado por esse. Daqui a pouco ele não está mais, porque esse aqui ele odeia. Agora ele apaixona por esse, e apaixona por esse. 13 vezes a pessoa consegue se apaixonar. Então, a nossa cabeça não entende o que é coração. Amor para toda a vida.
Sabe o que a palavra coração no grego quer dizer aí? Na verdade, tem 3 coisas que ela quer dizer. A primeira é emoção. Tem a ver com emoção. Mas a segunda é intelecto. E a terceira é o quê? Vontade. Emoção, intelecto e vontade. Então olha só, crer no seu coração é empenhar a sua fé, emoções, intelecto e vontade. É mais ou menos assim. É lógico que a gente não vai ter vontade de fazer as coisas espirituais. Por quê? Porque nós somos carne e osso. Nós somos limitados. Mas o que Paulo está querendo dizer então? Que quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, Ele vai interferir nas nossas emoções, intelectos e vontades de que maneira, pastor? É simples. A única maneira de Jesus Cristo intervir na sua história e na sua vida é pela fé. E fé não tem como explicar. Ou tu crê ou tu não crê. Só que, presta atenção, a fé, que é aquela que a gente falou esses dias também, é uma fé que tem ação prática. Então, ter fé é dizer para o seu coração que a partir deste momento que você confessou Jesus, agora quem controla as tuas emoções é Jesus. Agora quem é o Senhor do seu intelecto é Jesus. E aquele que decide a sua vontade é Jesus. Então, confessar com a boca que Ele é Senhor tem que vir acompanhado da fé de que inundou o meu coração. E o meu coração tem a ver com emoção, intelecto e as minhas vontades. Pela fé, Jesus é o Senhor da sua vida? Se você tiver fé, que é a certeza, mesmo que você não enxergue e não está vendo, que Jesus é o Senhor, Ele vai dominar as suas emoções. Você vai ser dominado por Jesus Cristo. As suas emoções vão ter a ver com as emoções de Jesus. Você vai se emocionar com as coisas que Jesus se emociona. O intelecto é diferente de emoção. Porque, por exemplo, tu pode estar super apaixonado, mas está lendo uma notícia de que o cara morreu, decapitou a cabeça, não sei o que, daí tu fica calculando, poxa, o cara passou, estava de moto, passou uma corda aqui no pescoço, aí tu volta para a emoção, nossa, mas que saudade do meu amor. Então o intelecto não tem a ver com o que você está sentindo, tem a ver com o que você determina dos teus raciocínios que vai desenvolver alguma ação que você tem. Intelecto não tem a ver com ser emocionado, tu não precisa sentir um arrepio para pensar. É a mesma coisa assim, sabe por que você vai trabalhar de segunda a sexta? Isso é intelecto, porque tu não tem vontade de levantar na segunda. Mas você se sujeita a essa vontade, por quê? Porque tu tem fé que no final do mês o patrão vai pagar o salário. Sim ou não? E o que você faz? Levanta toda segunda, toda terça, toda quarta, mesmo não estando emocionado para isso, mesmo racionalizando que você poderia estar fazendo uma coisa melhor, mesmo não sentindo vontade, você vai lá e faz o que você faz todos os dias, o mês inteiro, porque você tem fé que no final do mês o dinheiro vai chegar. E quando o dinheiro não chega, aí o patrão é ruim. Porque a nossa cabeça com Deus é assim, o Deus é o nosso patrão. A gente trabalha para Ele, a gente espera receber. Quando a gente não recebe, é porque Deus é ruim. Deus é injusto, Deus está brabo. E não é isso que Paulo está dizendo. Ei, quando você confessar Jesus, que é o Senhor da sua vida, e Ele vai entrar dentro do seu coração e mover as tuas emoções, a tua vontade, o teu intelecto, você não vai mais agir e se comportar como pessoa ignorante, como uma pessoa nécia ou sem capacidade de entender.
Eu acho maravilhoso, irmãos, porque o que Paulo está querendo dizer, na verdade, aqui é que quando pela fé nós entendemos que Jesus é o Senhor, independente do que eu estou sentindo, raciocinando ou sentindo vontade de fazer, Ele se torna o meu Senhor. Aí eu escrevi aqui, né? A fé em Cristo deve ser determinada, deve determinar a nossa conduta. É mais ou menos assim, aquilo que tu crê determina como tu se comporta. O que Paulo está usando aqui é uma analogia de trabalho. Por isso que eu falei que você trabalha e faz o que você faz na sua empresa por fé. Porque você não sabe se no final do mês tu vai ter o dinheiro. Mas você faz. E aí o que você faz? Tu tem uma conduta. E você se mantém a essa conduta, sim ou não? Tem empresa que tu não pode trabalhar com a roupa que tu quiser. Tu não pode trabalhar com o cabelo que tu quiser. Tem empresa que as mulheres têm que trabalhar com o cabelo amarrado. Ou seja, a fé que a pessoa tem no trabalho determina a sua conduta. Ainda que ela não esteja emocionada com isso, ainda que ela não tenha vontade de fazer isso. Ainda que ela racionalmente saiba que não precisa fazer isso. Mas determina a sua conduta, sim ou não? E inclusive o trabalho determina a sua conduta de descanso. Sim ou não? Tu conhece alguma pessoa que não consegue descansar de tanto que trabalha? Sabe o que é isso? Você está tendo uma conduta de acordo com o teu trabalho. Pela fé que no final do mês vai pagar aquele boleto. E aí sabe o que acontece da maioria das vezes? Chega no final do mês e não dá para pagar o boleto. E tu vai para o próximo. E tu passa o ano inteiro correndo atrás do teu sustento. Tendo uma conduta, movendo as tuas vontades e racionalizando que aquilo vai dar certo. E não dá certo, mas você vai no outro ano e faz tudo de novo, e tudo de novo. Paulo está dizendo que a conduta da nossa vida, quando confessamos Jesus Cristo e quando cremos que Ele é o Senhor no nosso coração, nós vamos estar condicionados a viver de uma maneira eterna. Olha que maravilhoso isso, irmãos. A conduta de quem confessa Jesus é viver nos dias de hoje com a cabeça na eternidade. E esse é o terceiro ponto da pregação, aonde o final do versículo diz assim: se você confessar Jesus com a sua boca, se você crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, qual que é o grande presente, o grande foco que Deus quer para nós quando nós confessamos e cremos em Jesus? Vencer a morte. Por isso que o crente, quando recebe Jesus, quando você recebe a Jesus na sua vida, você passa a viver com um foco na eternidade. Sabe por quê? Porque esse Jesus que você confessou com a sua boca e é Kyrios na sua vida, mudou o seu modus operandi de viver, está formando em você o que o Atmani chama de homem espiritual. É o homem não carnal. Por quê? Porque é o homem Jesus Cristo ressurreto. Olha só, que maravilhoso isso, né, irmãos? Eu até anotei aqui, né? O fundamento principal da doutrina cristã é a ressurreição de Jesus. E a gente, em abril agora, comemoramos a Páscoa. E quando eu cheguei aqui, estava o Pete, toda a turma do louvor se preparando, e ele disse assim: pastor, sabe o que eu estava pensando? Como a gente às vezes bota o nosso foco nas coisas erradas. Eu disse: é verdade. A gente bota o nosso foco nas coisas erradas. E eu disse: mas por que tu estava pensando isso? Ele disse: cara, para Páscoa a gente preparou aqui 4 músicas que falam da ressurreição. Mas a gente já está pensando na cantata de Natal. E a gente vai fazer uma mega apresentação para o Natal. E o Natal, o que a gente comemora? O nascimento.
E a Páscoa a gente comemora a ressurreição. Teologicamente, irmãos, lógico, se Jesus não tivesse nascido, não existiria fé cristã. Mas, nascido, todos os que dizem que são santos nasceram. Todas as pessoas que pisaram na terra nasceram, igual Jesus. A diferença é que Jesus não nasceu de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, ele foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Mas ele nasceu. Ele foi criança, ele desenvolveu como adulto, mas tem uma coisa que Jesus fez que ninguém nunca fez e nunca vai fazer até que ele volte. É ressuscitar. Irmãos, este é o principal fundamento da fé cristã. O principal fundamento da fé cristã é: eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso muda toda a minha história. Por quê? Porque agora eu não vivo mais com o medo e o desespero quando a morte vai chegar, porque eu creio que Jesus Cristo já ressuscitou, já venceu por mim. E essa vida que eu confessei, que mudou o meu modus operandi, é a certeza de que eu vivo pela fé daquele que vive por mim. Isso é o poder da ressurreição. Ele diz, né? Confessar e crer Jesus Cristo é jogar para Cristo a sua completa dependência, porque Ele é, de toda a história da humanidade, o único que ressuscitou. É a segurança incontestável da fé que vence e que venceu a morte. Irmãos, quando nós nos condicionamos a entregar a nossa vida a Cristo, fizemos a boa confissão de que Ele é o Senhor e muda toda a ideia de autoridade da minha vida, mas Ele também muda as minhas emoções, o meu intelecto e as minhas vontades. Por quê? Porque agora eu vivo com a esperança da ressurreição dos mortos. Irmãos, os judeus viviam até Jesus chegar com a esperança da chegada do Messias. E sabe qual que é o grande problema? Quando o Messias chegou, os judeus não reconheceu ele. E o medo que eu tenho e oro todos os dias: Senhor, não deixa a igreja de hoje em dia perder de foco que o Cristo que nós cremos é aquele que vai voltar, e que quando Jesus voltar nós estejamos preparados, porque o nosso foco é viver a eternidade, e o fundamento principal da nossa fé é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. É o que nos dá a esperança de que um dia Ele vai voltar. Essa é a fé evangélica. E olha que maravilhoso, irmãos. O que mais pode causar temor no coração humano, senão a morte? A morte é o inimigo, é o último inimigo a ser vencido. Eu não sei se você ainda tem medo de morrer. Eu não sei se você ainda tem medo de chegar naquele dia, ou que Jesus vai voltar. Irmãos, tem um monte de crente aí hoje em dia que fica dizendo: nossa, pastor, não ora para Jesus voltar não. Por quê? Porque eu tenho que ajeitar minha vida diante de Deus. Eu tenho que arrumar uns pecadinhos ali, sabe, pastor? Que eu estou acariciando ali, virou um monstro na minha vida. Não, pastor, não ora para Jesus voltar não, porque eu tenho que ajeitar minha vida. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para de orar com essa mente limitada que todas as pessoas têm, mas começa a orar com a mente de Cristo. E pense que se Jesus voltar, você não vai no céu por causa que você comete pecados. Você só vai no céu porque Jesus ressuscitou por você. A única coisa que leva as pessoas para o céu, porque essa é a tônica do versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será é o quê? Futuro. Será, aqui no texto, a Bíblia termina com essa, depois da vírgula tem, e você será salvo. O que isso quer dizer? Que a cabeça do crente tem que sair dessa terra e ir para o futuro. E qual que é o futuro? Eu vou ressuscitar com Cristo.
Essa é a grande verdade da nossa salvação. Quando nós vivemos com a nossa mente na esperança de que Jesus ressuscitou e que a ressurreição de Jesus é o que garante a nossa salvação, daí você vai dizer, vamos orar, pastor, para que Jesus volte. Para que acabe esse sofrimento. Irmãos, quando Jesus voltar, vai acabar todo o sofrimento da terra. Quando Jesus voltar, a igreja vai ser arrebatada. E todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. E nós vamos viver eternamente em Cristo Jesus, em corpos glorificados. Sabe o que é um corpo glorificado? É a impossibilidade de pecar. Não vamos ter mais a possibilidade de pecado. Pecado é o que nos aflige, é o pecado que nos traz doenças, é o pecado que nos traz maldade, é o pecado que deixa o mundo como está. Jesus está voltando, irmãos. É por isso que a gente está orando, jejuando, e é por isso que a gente está pregando 7 dias dessa semana. A única forma de vencer o medo da morte chama-se Jesus Cristo de Nazaré, vivido, morto, mas ressurreto. O Cristo histórico, mas o Cristo pessoal, mas o Cristo substitutivo. Ele morreu por mim e eu morro com Ele, ressuscito com Ele e vivo eternamente. No futuro, quando eu e você morrer, nós seremos salvos, ou seja, nós vamos ressuscitar e morar no céu com o Senhor Jesus. Aleluia. Olha agora o versículo inteiro. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será fique tranquilo, quando você morrer ou quando Jesus voltar, está tudo certo. Está tudo certo para quem, irmãos? Para quem confessou com a boca e para quem creu no coração. Aí está tudo certo. Por isso, o que nós temos que pregar? Jesus Cristo. Para que quando as pessoas ouçam a nossa mensagem, elas tenham a possibilidade de confessar com a sua boca e crer no seu coração. Para um dia ser salvos, junto com todos nós. Amém, irmãos? Essa é a boa nova da salvação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor de todo aquele que crê. Deixe que Jesus seja o Senhor da sua vida. Entregue a sua vida para o controle de Jesus. Clame para que Jesus Cristo seja o Senhor para dominar inclusive as tuas emoções, as tuas vontades e o seu intelecto. Porque agora você não vive mais com a esperança de dias melhores. Você vive com a esperança da volta de Jesus, que ressuscitou dos mortos e vai nos levar salvo para as moradas celestiais. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que essa seja a mensagem que queime dentro do seu coração, que enche a sua boca, a sua mente, o seu coração, que você saia daqui crendo que Jesus Cristo é o suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós vimos apenas um versículo, Senhor, dentro dessa carta maravilhosa, Senhor. E ele já é tão profundo, Senhor, já é tanta coisa, tanta verdade, Senhor, que nos anima, que nos dá certezas, Pai, que nos firma a fé na boa doutrina, Senhor, na boa confissão, Senhor. Ah, Deus, mas nós te louvamos porque todas as escrituras, Pai, todos os textos que nós vamos ler, Pai, de uma forma ou de outra vão apontar para Cristo, porque o teu planejamento para a humanidade chama-se Jesus. Ó Deus, nós tentamos inventar, nós tentamos florear, nós tentamos pintar, mas na verdade mesmo, Senhor, a única coisa que o ser humano precisa é de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. E nós queremos confessar com a nossa boca, nós queremos crer no nosso coração, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e isso nos basta para sermos salvos. A salvação pertence a Cristo.
A santidade, Senhor, é sujeitar a nossa conduta, as nossas emoções, o nosso intelecto e a nossa vontade diante do Senhor, que é o Kyrios da nossa vida. Isso é santidade. Essa é a santidade da salvação. Santidade, Senhor, não é viver trancado num mosteiro. Santidade não é viver, Senhor, num local incontaminado, lá longe desse mundo podre. Santidade é viver igual Jesus Cristo no mundo. E é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos que as nossas emoções, o nosso intelecto e a nossa vontade sejam a do Senhor Jesus Cristo. Para que a gente viva, Senhor, neste mundo, Senhor, andando por aí, Senhor, e que as pessoas vejam Cristo em nós, e que ao verem Cristo em nós, Pai, elas tenham essa decisão que é pessoal, Senhor, ela tem que confessar com a sua boca, Senhor, e que Jesus Cristo mude toda a história, Senhor. Essa é a confissão que muda toda a história, Senhor. Essa é a confissão doutrinária, teológica, que mudou a história da igreja, Senhor. Essa é a confissão que nós fazemos nessa noite, Deus, porque nós queremos que Jesus Cristo mude a nossa história, Senhor. Que Jesus Cristo, Deus, mude a nossa realidade. Que Jesus Cristo seja o nosso modus operandi. Que Jesus Cristo, Senhor, seja exaltado, pregado, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Que os nossos lábios se abram para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Ah, Deus, não nos deixa, Senhor, colocar nossa esperança em outras coisas que não somente em Ti, Senhor e Salvador. Senhor, Mestre das nossas vidas. Essa é a nossa oração durante essa semana, Pai. Salva essa geração, Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Oh, Deus, coloca na nossa boca a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ver São Bento do Sul rendido aos pés de Jesus. Nós queremos ver, Senhor, e pregar o Evangelho sem acepção de pessoas, nem sem querer ficar julgando condutas, Pai. Nós queremos ver pessoas abrindo o seu coração para Cristo, tendo as suas vidas transformadas pelo poder que há na pregação do Evangelho de Jesus. Essa é a boa nova. Jesus Cristo é o Senhor. Nós confessamos, nós nos rendemos, nós te adoramos, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, porque temos sede de Ti, Jesus. Revela-te a nós, Senhor, nós te clamamos, Pai. Revela-te a nós, Senhor Jesus. Tu és o Deus da glória, Tu és o Senhor de todos, Pai. Tu és o Kyrios. Não é mais agora, Senhor, nenhuma autoridade política, Senhor. Inclusive o Senhor diz para nós orar, Senhor, pelas autoridades, porque a única autoridade é o Senhor. Tu és o único, Senhor. Tu és o único, Senhor, que tem todo o poder. Tu és o único, Senhor, que tem todo o poder. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós aceitamos a Tua palavra. Nós aceitamos o Teu agir. Age através de nós, Senhor. É o que nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém, Senhor.